Boa noite a todos, sejam bem-vindos à mensagem aí do nosso culto de oração. Esperando aí o pessoal se posicionando aí, entrando na nossa live. Só posicionar aqui direitinho a câmera, ok? E esperando aí o pessoal se chegando para a gente começar aqui a estudar a palavra de Deus. Enquanto o vídeo vai se iniciando, os irmãos vão entrando aí. Quero começar aqui com temos aí duas pessoas acompanhando. Vamos esperar o pessoal chegando. Devagarzinho o pessoal vai chegando aí uns dois aí já acompanhando. Ok, vamos lá. Vamos começar. O pessoal aí chegando. Bem, iniciando aqui a nossa transmissão. Bem, vamos falar um pouquinho sobre esperança e aquilo que você tem pensado. Vamos orar ao Senhor e vamos refletir um pouquinho no livro de Filipenses, uma mensagem que Deus tem colocado em meu coração já há um bom tempo. Então, vamos orar? Oremos. Senhor Deus, Pai amado e misericordioso, peço, Pai, nesse momento, tua graça, misericórdia e bondade se faça presente. Que esteja, Pai, guiando esse momento, Senhor Deus, que a reflexão seja segundo a tua verdade, Pai, a tua santa palavra, o teu Espírito Santo esteja nos guiando. Pedimos esse momento, Pai, em meio a essas circunstâncias, que o Senhor esteja à frente de todas as coisas. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos começar em Filipenses capítulo 4, falando um pouquinho sobre em que pensar. Primeiramente, a gente precisa entender que a batalha espiritual, muitas vezes ela se encaminha em virtude daquilo que nós pensamos, aquilo que habita o nosso coração. Por muitas vezes, a gente precisa compreender que a grande batalha espiritual ela ocorre no campo do pensamento, no campo das ideias, no campo do coração, na maneira como você encara as circunstâncias na vida. O nosso coração é o campo de batalha, porque é do coração humano que vem os grandes dilemas, que vem aquilo que você entende que as motivações, as paixões, aquilo que você ama, é aquilo que está em teu coração. O coração humano ele é o centro desses motivos, ele é o centro das decisões humanas, aquilo que te faz, aquilo que te leva a decidir alguma coisa, aquilo que te leva a pensar a respeito de alguma coisa. Isso tudo habita no nosso coração. E é exatamente nessa circunstância, principalmente nas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, e por isso que a gente está aqui nesse momento, na reunião de oração, para a gente pensar e refletir a respeito desse assunto, a respeito de como a oração ela é importante
para guardar o nosso coração e nos ajudar a pensar de maneira correta. Filipenses capítulo 4, vamos ler a partir do verso 4. Então eu peço a você que abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4. Dá um tempinho aí para abrir, Filipenses capítulo 4, verso 4. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Por que é tão importante a gente falar sobre esse assunto nos dias de hoje? Nós precisamos ser cautelosos no que diz respeito ao pânico. Nós estamos vivendo em tempos em que o próprio Jesus Cristo ele havia nos dito que os últimos dias, as dores de parto iriam ser ampliadas. É por esse motivo que a gente precisa ter claro em nosso coração e em nossa mente que, assim como uma mulher está prestes a dar à luz, as dores elas se intensificam, e essa intensificação das dores são um sinal de que a criança está prestes a nascer. É exatamente nessas circunstâncias que a gente precisa entender que a figura usada por Cristo a respeito das dores de parto é a mesma figura que representa os tempos que nós vivemos. A cada dia as circunstâncias vão ficar mais difíceis, porque o pecado ele se amplia, a maldade humana se multiplica e a própria terra ela está em um processo de destruição natural, que muitos dizem que é o homem destruindo a natureza, mas a gente sabe muito bem que o planeta Terra ele tem os seus dias contados, a vida na Terra tem seus dias contados. No entanto, tudo isso, para nós cristãos, não deveria ser algo que nos impacta, algo que nos amedronte. Por quê? Porque o próprio Cristo ele disse que isso não pegue vocês como se fossem desavisados, como alguém que não está esperando, mas vigiem, pois vocês não sabem que dia virá, e o Senhor virá como um ladrão. Então, sejam sóbrios, andem como estão andando durante o dia. E essa sobriedade deve ser um sinal da vida cristã. No entanto, essa sobriedade ela é perdida quando nós desequilibramos, quando nós perdemos a esperança. E nós precisamos ter cuidado, porque na era em que nós vivemos, a era das mídias sociais, a era em que todo mundo tem voz, que não é algo ruim. No entanto, o lado ruim disso é porque, assim como o homem ganha voz, a voz do homem também está repleta de falta de bom senso, está repleta de loucura, está repleta da mentira, do próprio pecado. Então, assim como se multiplica a capacidade que o homem tem de comunicar as coisas, também se multiplica a capacidade que o homem tem de comunicar de maneira pecaminosa. Muitas vezes de comunicar aquilo que não traz esperança, de comunicar aquilo que é mal, aquilo que é ruim, de comunicar a mentira. E é exatamente por isso que nós vivemos em uma era onde devemos ter essa cautela e esse cuidado, porque esse volume todo de informações ele precisa ser filtrado, e nós não podemos deixar que as informações, esse volume grande de informações, sejam tomadas como verdade sem que a gente tenha um mínimo de prudência em analisar aquilo que está acontecendo. Infelizmente nós vivemos em um tempo difícil, e é por esse motivo que quando nós não filtramos essas informações, nós entramos em pânico, nós entramos em uma falta de esperança. O primeiro pressuposto que a gente tem que ter em circunstâncias de crise
é de que o Senhor é soberano e Ele continua sob o controle de todas as coisas, Ele continua controlando todas as circunstâncias. Então, eu não preciso me desesperar. Billy Graham, certa vez, numa pregação, ele disse às pessoas: eu li a última página da Bíblia e vi que tudo terminava bem. Então, a gente precisa entender isso. Nós estamos nesse processo em que o mundo passa por dores de parto. Essas circunstâncias que surgem revelam o coração do mundo, que é um coração sem esperança, que é um coração que não tem nenhum tipo de espera por nada, nenhum tipo de perspectiva de futuro. A única coisa que as pessoas têm de mais importante para si são suas próprias vidas, ou seus confortos, ou aquilo que eles estão vivenciando, ou suas fortunas, ou suas casas, ou seus bens materiais. O que há de mais precioso para essas pessoas é isso. Não existe nada acima disso, nada além disso. Para nós cristãos é diferente, existe algo maior do que tudo isso. Existe algo superior a tudo isso. Existe um Deus que controla todas as coisas. E esse Deus que controla todas as coisas está também no domínio de nossa vida, no controle de nossa vida. A palavra de Deus, ela nos ensina, no texto que nós lemos, que guardar o coração e encontrar paz depende muito daquilo que você pensa, daquilo que você alimenta a sua mente. É por esse motivo que ele começa no verso 4, e vamos lá voltar para Filipenses capítulo 4, verso 4, quando ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. A alegria do cristão não é a alegria nas circunstâncias, não é a alegria naquilo que ele tem, não é a alegria nisso. A alegria do cristão é a alegria no Senhor, é olhar para o Senhor e encontrar nele aquilo que realmente nos alegra, que dá sentido, que dá direção à nossa vida. Que ao olhar para Ele e ao ver a soberania de Deus, nós temos a certeza de que todas as coisas estão no controle soberano dEle. E por esse motivo nós precisamos nos alegrar no Senhor, ao olhar para Ele e ao olhar que nele nós temos toda a alegria devida às circunstâncias que nós vivemos no mundo, independente de quais sejam. É por esse motivo que no verso 5 ele fala sobre moderação. Por quê? Porque se nós não somos alegres no Senhor, é sinal de que nós não temos esperança. Eu sei que a alegria são emoções, e as emoções nem sempre elas estão sob o nosso controle. No entanto, a gente precisa entender que emoções, eu não controlo as emoções, mas eu consigo controlar os pensamentos que produzem emoções. As emoções, eles são o resultado final daquilo que eu creio, daquilo que eu espero, daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto. As emoções são a demonstração final daquilo que está dentro do meu coração. E se eu espero no Senhor e creio no Senhor, é óbvio que em meio a essas circunstâncias, as emoções que vão saltar de mim são de alegria, por saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E a partir disso, a partir dessa percepção e dessa alegria que salta, que é perceptível para as outras pessoas, essa alegria em mim, é que as pessoas percebem que eu sou alguém moderado. E essa moderação, ela é um testemunho cristão. O equilíbrio é um testemunho cristão. Tenha cuidado com notícias que causam pânico, tenha cuidado com compartilhar coisas que só assustam as pessoas. Nós devemos mostrar que nós temos um Deus que está no controle de tudo e que por isso nós somos equilibrados, nós somos moderados. Então, por isso que no verso 5 ele diz que a moderação de vocês seja conhecida por todos, que o seu equilíbrio seja conhecido por todos. Perto está o Senhor, Deus está perto de nós, Ele está perto de voltar. Os tempos são sombrios, são difíceis, às vezes as circunstâncias vão cada vez mais piorar. O mundo está entendendo que nem ele mesmo, com toda a sua tecnologia, com toda a sua ciência, com toda a sua capacidade, o mundo não tem controle de nada. Não tem controle de nada. E é por esse motivo que no verso 6 ele diz: não fiquem preocupados com coisa alguma. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo. E aí quando ele usa a palavra mais, ele está fazendo aqui uma confrontação de algo que ele disse com aquilo que vem logo a seguir. Um contraste, tá? Não fique preocupado, mas, então, o que é o contrário da preocupação? O que eu devo fazer para não ficar tão tenso, tão ansioso, tão preocupado?
mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, quando eu oro, quando eu sou grato a Deus, quando eu suplico ao Senhor, quando eu apresento ao Senhor as circunstâncias da minha vida, independente de quais sejam, por mais difíceis que elas aparentem, mas quando eu apresento as circunstâncias da minha vida ao Senhor em oração, e quando ele diz pela súplica com ação de graças, e essa ação de graça ele está fazendo referência à ideia de que quando eu oro ao Senhor e suplico ao Senhor, eu tenho que ter no meu coração e na minha mente, na minha memória, aquilo que Deus já fez de bom para mim, aquilo que Deus já cuidou a respeito da minha vida, aquilo que eu guardo na memória, como que o salmista, como o texto bíblico que diz, que me vem à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então, quando eu trago à memória aquilo que Deus já fez por mim, já cuidou de mim, aquilo que até onde Deus me conduziu, eu consigo então na minha oração fazer uma oração com ações de graças. Então eu suplico a Deus diante das circunstâncias que estão me deixando ansioso, minha súplica, mas ao mesmo tempo eu sou grato ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Então é o seguinte movimento, é a fé em busca de um Deus que faz, mas com a lembrança de que Ele já fez. Então é a oração e súplica por um Deus que faz, com a lembrança do que Ele já fez. Então guarda isso na tua memória. E aí ele vai dar a consequência disso no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você quer pôr um guarda no seu coração? Você quer guardar o seu coração? Você quer que o Senhor tenha domínio sobre as suas emoções e que as suas emoções sejam de alegria por saber que existe um Deus soberano? Então ore ao Senhor, apresente a Ele a sua oração, mas buscando a um Deus que pode fazer com a memória de um Deus que já fez, com a memória por tudo aquilo que Ele já fez. E aí no verso 8 ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha a lista que ele dá: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Irmãos, hoje, com as redes sociais, nós temos acesso de coisas maravilhosas a coisas terríveis. Nós podemos ouvir notícias que nos emocionam e nos deixam felizes, como também nós podemos ouvir notícias que nos deixam aterrorizados, nos deixam tristes. Nós podemos ver coisas que nos fazem rir, até coisas que nos fazem chorar. As redes sociais, elas têm nos permitido ter acesso a uma quantidade infinita de conteúdo. No entanto, é exatamente por esse motivo que muitas pessoas estão desesperadas, porque elas abrem os seus ouvidos, elas abrem os seus olhos a estarem sendo alimentadas por tudo aquilo que não é verdadeiro, não é respeitável, não é justo, não é puro, não é amável, por tudo aquilo que não é de boa fama, não é virtuoso, não é algo louvável. É isso que tem ocupado o pensamento das pessoas, o pensamento destas pessoas. É isto que tem ocupado o pensamento delas. E é óbvio que quando você permite que sua mente, o seu coração se ocupe de coisas ruins o tempo inteiro, notícias muitas vezes que não são reais, coisas que por vezes, não estou dizendo, irmãos, que o que nós estamos vendo na TV, ali na Itália, na China, essas coisas aí sobre o coronavírus são irreais, não estou dizendo isso. Mas se nós simplesmente damos ouvido ao pânico, a mensagens sensacionalistas, a coisas que estão aumentando, que faz com que na realidade não interpretam a realidade das coisas, é óbvio que a nossa reação natural vai ser agir da mesma maneira. E por isso devemos ser sóbrios, devemos ser moderados, devemos avaliar essas situações com raciocínio, com lógica. E é exatamente isso que ele diz: ocupe o seu pensamento com coisas
corretas. Não é que você vai deixar de ouvir jornal para não se informar, não é isso. Mas você tem que ter cuidado para que você não deixe que sua mente se ocupe só com aquilo. E aí no verso 9 ele diz: o que também aprenderam de mim, receberam e ouviram de mim, e que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Olha o resultado, é paz, paz verdadeira, ausência dessa ansiedade, dessa falta de esperança, dessa guerra, dessa batalha, porque eu sei que existe um Deus soberano nos céus, que está ouvindo a minha oração, um Deus que já fez muito por mim, um Deus que fará muito por mim e que eu estou buscando Ele. E ao mesmo tempo eu devo ocupar minha mente com aquilo que é correto, mesmo que seja uma notícia ruim, mas algo que seja real, mesmo que seja não criando uma atmosfera de irrealidade, não deixando de acompanhar o jornal, mas acompanhando o jornal, analisando e sabendo que nem sempre aquilo ali tem uma motivação de me informar, mas às vezes também de me desesperar. Muitas vezes os jornais eles ganham mídia em cima de notícias midiáticas, de coisas acima do normal, coisas para gerar pânico. Infelizmente temos isso no meio do jornalismo, infelizmente. E temos também um bom jornalismo. Jornalismo lógico, racional, correto, que está preocupado em te informar, que está preocupado em realmente te manter consciente das situações. Isso sim é o que eu devo fazer. Eu devo encarar a realidade, não a fantasia de um mundo melhor, nem a fantasia de um mundo que está em destruição total, mas encarar a realidade das coisas. Então é exatamente nessas circunstâncias, irmãos, que a gente tem que refletir. Então você, nesse momento, quando você for orar, ore pelo nosso país, ore pelo mundo, ore por essas circunstâncias, ore pelo coração das pessoas, ore para que, diante dessas circunstâncias que nós estamos vivendo, que não quero dizer, entenda o que eu estou querendo dizer. É uma situação muito séria? Não sei. É uma situação muito simples? Também não sei. Nos faltam informações suficientes. A coisa é nova. Até os especialistas estão tentando entender muitas coisas. Os jornais estão tentando capturar a notícia em tempo real. Algo está acontecendo. O que eu entendo e que eu preciso guardar no meu coração, e você também, é que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Mas Deus também nos chama a ser prudentes. E a prudência, ela é importante na vida. Fé não é ser imprudente. Fé, o único que falou assim: lança-te daqui para baixo, porque é dito que se você fizer isso, o Senhor mandará anjos para tomar conta de você. Quem disse isso foi Satanás. E Jesus respondeu: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, a prudência ela é necessária. Não é falta de fé você ser prudente. Falta de fé é você ser sem esperança. É você achar que as circunstâncias estão na tua mão. Como diz em Tiago: iremos a tal cidade, lá ganharemos e passaremos um ano. E lá Tiago diz: não, quem é você para saber sobre a sua vida? Você não tem controle sobre nada. É prepotência achar que eu tenho um controle. É prepotência achar que eu posso me botar máscara e me arrumar todinho aqui, que eu não vou ter problema nenhum, que eu não vou adoecer. Não, pode sim adoecer. Mas é loucura, é imprudência eu não tomar os cuidados necessários e adoecer. Isso é imprudência, isso não é fé. Isso é loucura. Então, diante disso, o quadro ele é de pânico? Não. Mas o quadro é de relaxamento, como se nada? Não. O que é que eu devo fazer? Ser prudente e devo orar e clamar ao Senhor que Deus esteja cuidando das situações, que Deus esteja em meio a essa circunstância, em meio a esse vírus. O coração da humanidade está sendo exposto, e é nessa hora que nós temos que pegar esse coração exposto das pessoas, esse coração desesperado das pessoas, e quando elas olharem a nossa moderação e perguntar: por que você está tão tranquilo? Aí você dizer: porque perto está o Senhor. É por isso que eu estou tranquilo, porque o Senhor já havia previsto isso, porque eu tenho um Deus no céu soberano que controla todas as coisas. É por isso que eu tenho paz. É por isso que eu estou
em paz. Deus está no controle. Então ore pelo coração das pessoas. Ore para que Deus reverta esse processo no mundo. Clame a Ele por misericórdia. Clame a Ele para dar sabedoria aos homens para encontrarem uma vacina, mas também clame pela economia que vai sofrer. Pessoas vão perder emprego, situações vão parar. Então o caos não é somente na saúde, o caos é na economia, o caos é na medicina, o caos é na educação, o caos é geral. Então alguém pode dizer, mas esse vírus ele não mata. Ok, voltou. A conexão caiu, mas voltou. Voltou? Voltou, foi? Eu não sei se voltou, vou continuar. Então, irmãos, que Deus esteja nos abençoando, nos capacitando, que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. Não vai na onda, não se deixa ser levado por aquilo de um mundo que não tem esperança. Seja sóbrio, seja vigilante, ore, tome cuidados, faça aquilo que é a higienização necessária. Ore pelos corações para que a glória de Deus se manifeste no meio de tudo isso. E ore para que os governantes, para que as secretarias de saúde, para que os médicos, para que as pessoas que estão na frente de batalha tenham sabedoria para conduzir a nação e os impactos sejam cada vez mais reduzidos de tudo que vai vir, não só na saúde, mas na economia, na educação, na cultura, na religião, em todas as áreas da vida humana. Então, Deus te abençoe, que o Senhor esteja guardando as nossas vidas. Eu vou finalizar com uma oração, espero que você também esteja aí acompanhando, que ore junto comigo. E quando a gente terminar aqui, para o pessoal aí da Igreja Batista da Graça, se reúna aí com sua família, ore, tenha um momento de oração aí na sua casa, com sua família, compartilhe os pedidos de oração uns com os outros e ore por tudo, ore pelo país, pelo mundo, pela glória de Deus em meio a tudo isso, que a igreja seja prudente, que a igreja seja moderada, para que o mundo veja em nós uma esperança que eles não têm. Então vamos orar? Senhor Deus, Pai misericordioso, nesse momento, Pai, te clamamos pela tua graça, misericórdia e bondade, Pai. Pai, em meio a essas circunstâncias, Senhor Deus, dá firmeza, paz e esperança ao teu povo. Ajuda eles a entenderem que eles são missionários nessa hora, Pai. Que eles são sal e luz, que a moderação deles, que o equilíbrio deles deve ser o equilíbrio de um líder nessa geração, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Que eles possam olhar para nós, que o mundo possa olhar para nós e ver em nós um equilíbrio, uma paz, uma serenidade, uma moderação que eles não têm. E que nós possamos apontar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como aquele que traz a verdadeira esperança. Pai, dá sabedoria às autoridades, aos líderes da saúde, aos líderes a diversos segmentos da nossa sociedade, para que eles possam guiar o povo, Senhor Deus, e que os impactos econômicos, sociais, os impactos políticos, os impactos dos mais diversos, Pai, sejam os menores, Pai. Que o mundo possa se voltar para os céus, porque somente o Senhor pode cuidar de todo esse caos em que nós estamos caminhando, não só por questões do vírus, mas também, Senhor Deus, principalmente também por aquilo que é concreto, que é o pânico, a falta de esperança e o desequilíbrio econômico e social que vai vir posteriormente diante de tudo isso, Pai. Nos concede paz, nos concede graça, cuida de nós, cuida da tua igreja em meio a tudo isso. Eu te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.